É por essas e outras que o São Paulo é um clube que deixou de ser respeitado nos bastidores, pessoal. É por essas e outras que a gente não vê o São Paulo há todos os anos ganhando títulos de expressão. É por essas e outras, torcedor são paulino, que a gente passa anos e anos acreditando no São Paulo, se iludindo, e quando chega na hora do vamos ver, a gente vê que o clube está afundado no seu próprio egocentrismo. E por que eu tô falando isso? Por conta de declarações dos nossos queridos dirigentes Júlio Casares e Carlos Belmonte. Não sei se vocês viram isso, mas antes da gente comentar essas declarações, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa aí o sininho das notificações. A gente está trazendo notícias aqui do nosso São Paulo Futebol Clube todos os dias para você, torcedor. E mais essa agora que eu vou te contar que quando eu leio esse tipo de coisa, quando eu ouço esse tipo de coisa, me chateia muito, me embrulha o estômago, porque eu sou São Paulino desde 1989, que foi o ano que eu nasci. Comecei a acompanhar de fato o São Paulo em 1993. Então eu vivi muitas coisas boas com o São Paulo Futebol Clube. Eu vi o São Paulo brigar pela América pela segunda vez para se manter no topo. Eu vi o São Paulo ganhar o bicampeonato mundial, em 93 ganhar a quádrupla coroa internacional. Eu vi o São Paulo ser campeão paulista com um gol de cabeça do Raí. Eu vi o São Paulo revelar o melhor jogador do mundo brasileiro dos últimos tempos, que foi o Kaká. Eu vi o São Paulo ganhar isso, eu vi no Morumbi, a Libertadores da América de 2005 e depois ganhar o Mundial de 2005. E eu vi o São Paulo ser tricampeão brasileiro de forma consecutiva, o único time a conseguir isso, até hoje. O único time. O São Paulo é um clube que precisa ser muito respeitado porque é o maior clube do Brasil, para mim o maior clube da América e um dos maiores do mundo, pela história que construiu. Mas de que adianta você ter essa história, torcedor, se quando você tem dirigentes que dão declarações desse tipo, como a do senhor Júlio Casares, que em entrevista à Cazé TV, se eu não me engano, foi a Cazé TV que ele deu essa entrevista, ele falou que o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro é ficar entre o oitavo, sétimo, sexto, quinto colocado até conseguir brigar no topo. Cara, como é que você é presidente de um clube e você deprecia tanto o seu próprio produto? Como é que você é presidente, Júlio Casares, e fala de uma forma como se o São Paulo realmente não quisesse brigar por títulos? Por mais que você estivesse falando alguma coisa que fosse real, que o São Paulo não tem tanto poder de barganha quanto outros clubes como o Flamengo, por exemplo, que a gente sabe de todo o processo de reestruturação que teve e hoje tem uma diretoria séria que conseguiu equilibrar as dívidas do Flamengo, e o Flamengo tá todo ano aí brigando nas cabeças por título. Como é que você dá uma declaração dessa, Júlio Casares? Você não interessa que o São Paulo tem déficits aí de quase 1 bilhão, não interessa que o São Paulo está atrasando os salários, você é o representante desse clube quando dá essas declarações. E a sua declaração é muito importante. O São Paulo, torcedor, tem que estar sempre brigando por títulos. É simples assim. Não é dar uma declaração, eu vou brigar pelo 8º lugar, pelo 7º lugar, pelo 6º lugar. Esse é o objetivo do São Paulo? Vocês conseguem entender, torcedor, como o Júlio Casares apequena o clube? Um cara que coloca os próprios interesses pessoais à frente do São Paulo Futebol Clube. Você consegue perceber isso, torcedor? A gente que acompanha o São Paulo desde sempre, a gente que sofre por esse clube, a gente que tá sempre ali torcendo para que as coisas melhorem, como é que a gente vai acreditar que as coisas vão melhorar se o presidente do clube dá declarações desse tipo, como se o São Paulo fosse um nada? 8º lugar, cara. 7º lugar, o que é isso? Minimamente o São Paulo tem que estar sempre entre os 4 primeiros colocados para não ter que correr risco de brigar por pré-Libertadores. Se ele falasse, nosso objetivo é o título, mas se conseguirmos pelo menos o G4 do Campeonato Brasileiro, vai ter sido um ano satisfatório. Agora um 8º lugar, um 7º lugar. Porra, galera, o que é isso, cara? O que o São Paulo virou? Vocês conseguem entender o buraco onde essa diretoria medíocre enfiou o São Paulo mais uma vez?
Tá para sair aí o déficit financeiro que o São Paulo de 2024 que tá para sair no mês que vem agora. Além do déficit, são declarações que a cada vez mais apequenam o São Paulo. É por isso que o São Paulo não tem poder de bastidor. O seu próprio presidente não respeita o clube, como é que CBF, Federação Paulista, Conmebol, FIFA, como é que essas entidades vão respeitar se o próprio presidente não respeita o São Paulo, torcedor? Você espera que isso aconteça? Eu não espero. Eu espero que cada vez mais, de acordo com essa postura da diretoria do São Paulo, que o São Paulo acabe sendo cada vez mais prejudicado em arbitragem, prejudicado na escolha do mando de jogo, do horário que vai jogar. Você pode ter certeza que depois de declarações assim, só vai vir horário bucha pro São Paulo. Segunda-feira, 8 da noite. Sábado, 9h30. Vão ser esses os horários que o São Paulo vão jogar. Pode escrever aí. Que quando tiver algum problema com o horário, o primeiro clube que olham para fazer essa alteração e às vezes nem consultam o clube é o São Paulo. Por quê? Porque o seu próprio presidente não respeita o clube e aceita tudo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa declaração do Júlio Casares. Comenta aqui a sua indignação, porque eu acredito que se você é São Paulino realmente, você está indignado com essa diretoria, pessoal. Porque não é possível que você ainda apoie a gestão Júlio Casares. Para mim, esse cara já tinha que ter vazado do São Paulo há tempos. Porque ele não respeita o São Paulo. E quando dá declarações assim, mostra cada vez mais o seu desprezo pela instituição. Pelo menos é o que aparenta e o que gera interpretações. Pelo menos para mim. Não sei para vocês, mas para mim é o egocentrismo, né? Ele em primeiro lugar, o São Paulo em segundo. É muito complicado. E se não bastasse isso, você, torcedor são paulino, que pede aí a utilização da molecada da base, que cobra o Zubeldia, não cobra o Zubeldia não. Você vai, a partir de hoje, cobrar nas redes sociais, quando você for reclamar de técnico que não usa base, você vai reclamar de Carlos Belmonte, que em entrevista ao Arquibancada Tricolor, falou que a base tem que ser a terceira opção. Vocês acham que o Rian Francisco não tá merecendo uma vaga de... pelo menos para testar ele como titular no São Paulo, por conta da má fase do Caleri? Por conta que o André Silva pode ser que eles venham a sair no decorrer da temporada? Vocês não acham que o Rian Francisco merecia ter tido chances no Campeonato Paulista, por exemplo? Para mim, o Lucas Ferreira joga mais que o Ferreirinha e joga mais que o Eric. E ele é a terceira opção também. É por isso que a gente não vê a molecada da base do São Paulo sendo utilizada. O técnico não é forçado a usar. O próprio dirigente fala que tem que ser uma terceira opção. E aí? Você vai continuar cobrando o Zubeldia porque ele não usa a base. O próprio dirigente, que está no cargo de forma ilegal, Carlos Belmonte, diretor de futebol, dá uma declaração dessa em público, que a base é a terceira opção. O técnico vai olhar isso e vai falar, é a terceira opção, eu não sou obrigado a usar. Sendo que a base poderia ser utilizada para fazer um nome forte aí e o São Paulo conseguir vender esse moleque bem. É por isso que ninguém na base se cria no São Paulo. É muito errado isso, cara. Eu fico de saco cheio. Essa postura que a diretoria do São Paulo toma à frente do clube. Depreciando os atletas, depreciando o produto do São Paulo. Como é que você quer ser dirigente de um clube desse tamanho, desse patamar, e dar declarações desse tipo, Carlos Belmonte? Não era nem pra você estar aí. A gente sabe que você tá aí de forma ilegal nesse cargo. Eu, sinceramente, eu queria muito que a diretoria do São Paulo renunciasse, viu? Tanto o presidente quanto o diretor de futebol. Cara, é muito chato vir gravar vídeo pra vocês, ficar falando mal do São Paulo. Vocês acham que eu gosto disso? Eu detesto. Detesto falar mal do São Paulo, gente. É uma das coisas que eu mais amo no mundo. Aí você olha a maneira que esse clube tá sendo tratado pelos próprios dirigentes. Você vai passar a mão na cabeça? Não vai. É complicado, galera. Olha, é desanimador a perspectiva que a gente tem do São Paulo por conta dos seus diretores. Eu queria estar aqui, sei lá, falando de Libertadores da América, falando que eu tô ansioso para os próximos jogos, falando que eu não vejo a hora do São Paulo voltar a campo. Falar, por exemplo, que o Belmonte deu uma declaração que vai renovar com o Cédric Soares até o final do ano.
Queria estar conversando sobre isso com vocês, cara, mas os dirigentes dão tanta declaração que são desnecessárias pro público que você fica, olha, a gente pede transparência do São Paulo, mas tem hora que é melhor que eles fiquem calados mesmo, porque a forma que eles falam é uma forma totalmente depreciativa para os próprios São Paulo Futebol Clube, galera. Eu não sei vocês, mas eu fico de saco cheio quando eu vejo esses caras dando entrevista. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Peço sua compreensão aí se eu me excedi um pouco. Porque quando o assunto é o São Paulo Futebol Clube, eu queria estar falando bem, mas os dirigentes não colaboram com isso. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajude a divulgar aqui o canal Papo Tricolor. O YouTube tem recomendado poucos vídeos, né? Então a gente tá sempre aqui pedindo para vocês deixar o like nos vídeos, porque quanto mais likes vocês dão, mais o YouTube recomenda o nosso conteúdo. E eu peço essa ajuda de vocês. Ajudem nessa briga, como diria Luiz Fabiano. Muito obrigado aí para vocês. Tchau, tchau.